hoje é dia de podcast Mulher Palestrante, onde eu sempre trago mulheres inspiradoras, mulheres que já são protagonistas das suas histórias, principalmente para incentivar você que nos ouve e que nos assiste a entender muito mais do mundo dos palcos, a entender como ser protagonista, e talvez você já é, mas precisa só de um empurrãozinho. E eu tenho certeza que hoje, além da gente se inspirar com ela, eu tenho certeza que a gente vai dar boas risadas. Então fica aqui com a gente, aproveita, já se inscreve aqui no canal, depois você vai acompanhar mais do que nós fazemos dentro do Mulher Palestrante lá no Instagram. E agora eu tenho a honra de contar para vocês que aquela famosa, aquela que já foi até na minha amiga Eliana, olha só, já tô falando que é minha amiga Eliana, aquela dos contornos que ficou famosa, que viralizou na internet, mas hoje a gente vai conhecer não só a dos contornos, mas a Day Lima, que é palestrante, empreendedora, influenciadora e que vem conquistando o Brasil todo, não só divulgando marcas, mas também conquistando grandes palcos. A nossa conversa é com a Day, seja bem-vinda. Muito obrigada, Gi. Nossa, que apresentação maravilhosa. Eu tava aqui inflando. Que felicidade poder fazer parte desse podcast, poder estar no meio de tantas mulheres que já passaram por aqui, que vão passar e poder contribuir com um pouquinho da minha história como Creide ou como Day. Como que você quer que eu fique te chamando? De Creide ou de Day? A gente já se conhece há muito tempo, né, querida? Então você pode me chamar como se sentir à vontade. Ah, muito bem. E essa pergunta que as pessoas fazem pra você também no início, porque se a pessoa chama de Creide, você já tá mais acostumada até. É que, na verdade, assim, dependendo, eu sei o que a pessoa tá esperando de mim, dependendo de como ela me chama. Então, às vezes, ela tá esperando um pouquinho dessa mulher mais bem-humorada, ou um pouquinho dessa mulher que vai estar um pouco menos contida. Não que não tenha bom humor, mas é mais contida, né? Então eu falo, fique à vontade, que dependendo de como ela me chama, é o que eu vou entregar pra ela, de que a gente dá presentes na vida. Então, presentear com aquilo que a pessoa espera é demais, né? Você vai acabar suprindo a expectativa das pessoas. É verdade. Então, a gente falando dessa Day. Da Day que antes de se tornar Creide, de escolher, né, e ser escolhida para usar esse nome, como que você descobriu todo esse papel que você tinha de divertir as pessoas? Você sempre foi bem animada assim? Sempre fui, gente. Eu era aquela amiga da roda que falava: ai, se a Day não for, ninguém vai. Ai, mas a Day tem que ir. A Day é aquela na adolescência que parava debaixo dos prédios e ficava pula, e não tinha ninguém pra pular, só pra galera parar e ficar olhando pra cima. Então, eu sempre fui uma pessoa que levou muita alegria, e isso é uma coisa nata minha, assim. E eu também sempre gostei um pouco de palco, né? Assim, sempre fui pro lado do teatro na escola. Então, sim, eu sempre tive esse bom humor em mim. Legal. E depois você foi construindo ao longo da tua jornada, a tua carreira. Agora a gente ainda falando, antes de falar um pouco dessa Creide, desse movimento todo que você vem fazendo, influenciando muitas pessoas e com milhões de visualizações, até falei, inclusive foi entrevistada pela nossa amiga Eliana, olha só. 3 vezes eu fui no programa. Olha só. Você tá, viu? Dá pra pedir música. Ah, não, a emissora que pede música é a outra. Sim, foi. Quem você fez a pergunta mesmo? Eu fiz a pergunta da Eliana, que inclusive você foi na Eliana. Fui na Eliana. Inclusive, essa é uma história que poucas pessoas conhecem, mas eu fui na Eliana antes de me tornar Creide. Olha, Polêmica. nem eu sabia. Teve um viral meu que não fui eu que postei. Não, na verdade eu postei num YouTube meu que eu tinha, mas era uma conta meio que fantasma, assim, porque eu nem gostava de redes sociais, eu nem tava atuante ali. E se chamava Lactopurga dos Infernos. E aí era na época que começou o quadro na Eliana, isso foi em 2010. Uau. Que se chamava Famosos do YouTube. Uhum. E aí outras pessoas compartilharam o meu vídeo e ele viralizou num canal de humor, que eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome do canal. E aí viralizou e eles me encontraram e eu fui pra Eliana. Só que eu trabalhava na Vivo. E isso, na época, o digital não tava explodido. Então, assim, aquilo pra Vivo ia ser feio. Porque era um vídeo, assim, bem escrachado mesmo, assim. Pelo nome já dava pra você perceber, né? E aí eu criei então um personagem chamado Salete. E aí eu fui pro programa da Eliana como Salete pra não ficar feio pra empresa. Tipo assim, nossa, mas tem uma funcionária que é muito louca, né? Não, era o personagem, a Salete que era muito louca. Já foi lá. Mas aí acabou que não segui com aquilo ali, porque eu precisava trabalhar, né? Tinha certeza de um salário dentro da Vivo e continuei. Mas eu já fui, essa foi a primeira vez. Aí depois, como Creide, eu fui mais 2. Você falou da Vivo, eu queria que você trouxesse essa história.
um pouco do que você fazia, porque na verdade hoje, muito do que você traz na internet, vendendo coisas, você já vivenciou isso na prática. Na verdade, eu sou vendedora desde criança, né? A minha mãe tem uma história com vendas desde sempre, ela foi vendedora. A minha mãe era uma empreendedora nata, Gi. A minha mãe, ela ia nos bazar de igreja e pegava aquelas roupas que tava assim suja, mas tava boa. Então ela ia lá, fazia uma seleção das roupas, comprava mais barato, R$2, R$1, levava para casa, lavava, passava no amaciante, passava, botava num cabide e vendia 10. Então, essa era a forma que ela criou a gente. Então, Já minha era mãe, empreendedora. até hoje, ela vende, tem brechó, né? Ela vende roupa há mais de 30 anos. Então, eu aprendi com a minha mãe a vender. Então, eu já vendi muita coisa na rua, coxinha, sorvete. E essa época da Vivo era quando eu vendia chip. Mas eu comecei um pouquinho antes na TIM. E aí, tem uma história que eu criei um personagem chamado Leleca para vender, porque eu sempre queria ser o diferencial, né? Então, tipo, vou vender só vender, ou quer comprar um chip? Não, eu queria fazer algo diferente, porque daí já vem aquela história de artista, querer ser artista, gostar de teatro, que é o que eu sempre busquei na escola e tudo mais. E eu fui levando isso para a vida adulta, e nessa época eu já tinha estudado teatro, né? E aí eu criei a Leleca e fui pra rua vender chip. Então tinha uma plaquinha escrita assim, a Leleca era uma palhacinha, tinha uma roupa, tava escrito, o chip da TIM é R$1. E eu ficava no semáforo, o chip da TIM é R$1. E vendia bastante. Até que eu fui conhecida por um supervisor da Vivo, e aí ele me levou pra dentro de loja, pra vender chip em loja. Daí eu fui vendedora de loja, aí eu fui merchan da Vivo, depois eu fui supervisora de vendas, que cuidava de uma equipe, depois eu fui para dentro da própria Vivo, não mais terceirizada. E trabalhei como executiva de vendas durante bons anos na minha vida, e foi onde eu tive essa bagagem de venda mesmo, como treinadora, como capacitadora de equipe. Eu cuidava de uma grande equipe de lojas do varejo. Então, toda essa experiência que eu tive trabalhando como vendedora, como gestora, eu uso hoje todas as ferramentas dentro das redes sociais. As pessoas não conseguem ver o movimento, mas dá uma estratégia por trás de todo um negócio que já está aí no ar há quase 7 anos, né? Olha só, é verdade, muito disso que você está contando agora, você conta pouco ali, mas na verdade a estratégia é o que você usa nas suas redes sociais. Exatamente. Você falando um pouco de equipe, não é tão simples gerenciar uma equipe Não. e deixá-las motivadas. É porque são pessoas, né, Gi? São pessoas, cada uma na sua particularidade, e você precisa sempre extrair o melhor das pessoas. E todo mundo tem seus problemas, seus perrengues, tá passando necessidade, tem boleto, tem filho, tem tudo, tá devendo, será você tá atrás, né? Então, por mais que a pessoa tenha todos esses desafios, você precisa extrair o melhor daquela pessoa para que ela possa ter uma receita boa para a empresa. Mas não é só pensar em números. A gente sempre vê assim, as pessoas são vistas como números. Eu nunca vi as pessoas como números, porque eu queria entender quem era aquela pessoa que estava representando a marca a qual eu trabalhava. Então, o primeiro passo, eu sempre conhecia os meus promotores. Eu sempre sabia quem eram eles, quantos filhos tinham, se tinha filhos, se estudava. Eu me inteirava da vida daquela pessoa e conseguia observar quais eram as características daquela pessoa que estava ali que poderia ser útil no nosso trabalho. E então, eu explorava aquelas características. Hoje eu sei que naquela época não tinha, eu conseguia saber qual era a linguagem do amor daquela pessoa. Não tinha lido o livro, nem sabia se existia naquela época, mas eu conseguia identificar o que agraciava o coração daquela pessoa. E então eu estimulava aquilo, eu trazia para ela aquilo que dava felicidade para ela. Então eu digo que os promotores, eles vendiam pelo relacionamento que a gente tinha e pela forma com que eu conduzia essa relação entre gestora e funcionário. Não pela empresa, mas pelo que ele recebia, porque eu acho que é uma troca, né? Só o prestar serviço não é o suficiente, nem para mim como gestora, nem para o funcionário. Eu acho que ele precisa de alguém que veja ele como ser humano, de veja quais são os valores e quais são as necessidades. E, muito importante, na hora da dor, você conseguir acolher aquela pessoa. Porque quando você tem alguém que é grato pelo que você serviu, sem esperar absolutamente nada em troca, você tem sempre o melhor das pessoas. Isso é muito importante, servir sem esperar nada em troca. Porque a pessoa, automaticamente, ela vai dar o melhor para você. Você falando isso, do que você viveu no passado, hoje é o que você faz todos os dias. Você serve as pessoas sem saber se aquele vídeo vai ter uma visualização ou se vão ter milhões de visualizações. E o quanto você vem transformando as pessoas dia a dia. E assim, as pessoas que me assistem,
não têm a noção da intensidade, profundidade e quantidade de pessoas que são impactadas por detalhes da minha vida. Esses dias eu recebi uma mensagem da minha ginecologista, Maria Tereza, que a gente é amiga há muitos anos. E ela me acompanha e agora a gente ficou muito próxima, porque ela fez minha cirurgia, eu tirei o meu útero recentemente, né? Ela fez minha cirurgia, ela me mandou um áudio muito emocionada falando assim, sabe, amiga, tem coisas que você fala com intenção, mas tem coisas que você faz que impactam vidas e eu preciso compartilhar com você. E eu achava uma bobagem me maquiar todos os dias. Eu achava uma bobagem passar um blush, passar um batom, e você sempre tá falando nos seus stories. Já confundiu o inimigo hoje? Passa um batom, passa um blush, tá difícil, tem que pagar boleto, eu também, mas você tem que estar bonita para você se olhar no espelho e ver uma imagem que diz ao contrário do que você tá sentindo, porque às vezes as pessoas falam, vamos transformar de dentro para fora. Não, começa por fora, aqui é o que tá mais fácil, aqui dentro tem muitas dores para você conseguir mexer de imediato e ter uma resposta imediata. Mas o fato de você estar ali por fora com um semblante melhor do que você está sentindo, isso acaba te impulsionando para ter atitudes melhores e conseguir dar conta de algumas coisas no seu dia a dia que você iniciou o dia nem tendo ideia que você ia conseguir, né, colocar em prática. E ela me disse isso, ela falou assim, eu comecei a passar batom e me maquiar todos os dias, e você não faz ideia o quanto isso impactou na minha feminilidade. Olha. O quanto isso foi bacana para mim, de eu me enxergar mais bonita. E legal que ela começou a produzir mais conteúdo para a rede social dela, começou a ver crescimento. É incrível como isso transformou. E é uma pessoa muito próxima, que me conhece há muitos anos, e num pequeno detalhe, que eu falo todos os dias, ela conseguiu essa transformação na vida dela, né? O quanto a gente semeia e não tem ideia de quanto isso vai dar frutos, né? A gente vai semeando. É verdade. E até dessa semeadura, como que hoje você já convive com as pessoas? Até quando a Creide chegou aqui para gravar o podcast, as meninas já reconheceram a Creide. E as pessoas começaram a ficar próximas de você e você chamar todas de Creidoca. E é como se a gente tivesse. Eu, inclusive, sou uma Creidoca que eu contei para Creide que eu. Há 2 anos recebi um presente que nem ela sabia, na verdade. Por quê? Foi. Porque a equipe dela manda para vários seguidores que interagem com a página. Então eu era realmente uma creidoca que curtia e recebi. E hoje a gente falando sobre esse papel de as pessoas precisarem de outras para segurar na mão, seja para falar passe um batom, seja para falar se arrumar. E nessa ocasião que eu contei do presente, eu recebi um devocional seu, que tá do lado da minha cama, do lado da Bíblia também, e que nunca a gente ia imaginar, eu já te conhecia, mas nunca ia imaginar que a gente ia ficar tão próxima. E ao mesmo tempo, quantas que eu tive a oportunidade de estar aqui e estar com projetos com você, e quantas que só de você falar, tá todos os dias, você já é companhia para elas, as creidocas que falam, nossa, ela é minha amiga, e nem te ver, nem te conhecer. Isso é maravilhoso. É demais, assim, porque primeiro que é uma grande responsabilidade, e isso infelizmente não são todos que têm essa visão de responsabilidade dentro da internet. Né? Então, eu sempre penso que eu estou entrando na casa das pessoas. Então, eu preciso respeitá-las e eu penso assim, se eu estou entrando na casa de alguém, o que eu estou levando de bom para dentro dessa casa? Porque é uma mulher que é o esteio emocional daquela casa e o que eu posso contribuir? Né? Então, eu faço minhas bobagens, minhas alegrias, os memes, mas também eu planto sementes. Então, fazer isso é sensacional. E é demais quando eu recebo uma mensagem de alguém como a Maria Tereza ou como diversas outras que leram um devocional numa manhã que eu postei e me mandam uma mensagem dizendo eu estava buscando uma resposta e você foi canal dessa resposta. Então, você nem imagina o quanto você vai impactar, mas você está impactando. E quando você tem uma resposta, às vezes a gente tá lá assim, ai meu Deus, será que eu tô no caminho certo, né? Será que é isso que eu tô fazendo certo? Porque a gente tem esses questionamentos, é natural. E aí logo vem uma resposta de uma seguidora, de uma creidoca, e encontrá-las, assim como eu encontrei, ali me causa uma felicidade enorme, assim, sabe? É ver que, sim, realmente eu tô cumprindo o meu papel como mulher mesmo, que encoraja outras mulheres, que leva felicidade, leveza, alegria e encorajamento. E hoje as marcas te contratam cada vez mais para você estar à frente das marcas, de grandes marcas. Mas a Creide é uma marca. A Creide é uma marca. A Creide tem um CNPJ, a Creide tem um registro, né? A Creide é um registro, é um artista. Foi algo que aconteceu despretensioso, mas foi um construir de uma realização, realizando um sonho. Então, sim, a Creide é uma marca forte, é uma marca potente. Eu levo isso com muita leveza.
Até fico pensando, né? Poxa, será que eu não devo mostrar essa potência que existe por trás do celular de uma mulher mãe, dona de casa, mas que tem uma potência por trás, um CNPJ, pessoas que trabalham, que engajam, marcas que me procuram, qual é o valor, sabe? Qual é o valor que eu posso agregar para essas empresas que me contratam? Mas sim, existe uma Creide robusta e empresária por trás de todo esse movimento da internet. E esse por trás, a gente sabe que existem alguns pilares que nos sustentam, e como você falou, seja dos devocionais, seja É, um das lives que você faz de oração, quanto Deus já vem usando a tua vida, usando a amém. vida de outras pessoas, e eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque muitas mulheres que podem estar nos ouvindo, nos assistindo, também podem, com as mensagens que você já traz, que você ministra, e às vezes é uma reflexão que ela fala, uau, posso mudar a minha vida. Como que você descobriu que você também poderia ser já era uma filha amada de Deus, mas como que você poderia ser esse instrumento que você vem sendo? Quando eu entendi quem eu era, porque ser uma filha é um ponto, conseguir entender que essa é uma identidade é uma outra coisa. E quando você descobre essa identidade, se descobre como filha e consegue viver a paternidade com Deus, ela é transformadora. E foi o que aconteceu na minha vida, né? Nesse último ano eu tive um amadurecimento emocional e espiritual muito forte, devido às dificuldades que eu tive do diagnóstico de autismo das minhas duas filhas pequenas. Então, eu precisei sair da onde eu estava, me tornar uma pessoa melhor. Porque ou eu me tornava uma pessoa melhor, aparava as minhas arestas, curava as minhas dores, ou eu não conseguiria levar a minha demanda como mãe atípica. Porque a gente pensa assim, né? Ah, eu descobri que meu filho é autista, então agora eu vou levar no psicólogo, vou levar no neuro e tá tudo bem. E não tá tudo bem. Porque se tem uma mãe doente emocionalmente, doente espiritualmente, essa criança pode receber o melhor profissional lá fora. É dentro de casa que ela passa o maior tempo. E como que aquela mãe que tinha dores de um relacionamento abusivo, dores de um pai que maltratava, como que aquela mãe ia cuidar desse lar diferente? E quando eu recebi o diagnóstico do meu marido, Gi, eu olhei pra ele e falei assim, quando ele me contou, ele falou: "Ah, eu sou autista, né?" Eu falei: "Ah, beleza, tudo bem." E eu simplesmente ignorei aquilo e continuei vivendo a minha vida. E chegou um momento em que ele teve uma crise, que foi no início da pandemia. Uma crise tão forte que ele foi pra dentro do escritório dele, ele começou a fazer barricada com caixas e ficou lá dentro estereotipando. Porque o Carlos, ele é muito estudioso e ele se aprofundou tanto nessa questão da pandemia e de tudo que poderia acontecer, que ele já sabia o que ia acontecer. Tanto que aconteceu, tudo que ele falava, eu falava: "Nossa, você tá louco? Você tá viajando, não é assim, não é assim, não vai." A gente não tinha uma visão. Só que Sim. ele é um estudioso, ele trabalhou com criação, com negócio de vacina no Instituto, como que é, Fiocruz e tudo, Aham. enfim. E aí ele pipocou com isso, porque ele já via um passo à frente. E aí eu falei: "Meu Deus, o que que eu faço?" E eu sempre fui a pessoa que resolvi tudo. Eu resolvia, eu fazia e era sempre eu achava que podia resolver todos os problemas. E chegou naquele momento eu não sabia o que fazer, eu tinha ignorado, né, o diagnóstico dele, não me comprometi com minha esposa de ajudar ele naquela caminhada e simplesmente fiz o que todo mundo tinha feito até aquele momento na vida dele, ignorado o diagnóstico. Nesse momento, a minha filha começou a ter muitas crises que nos diziam que ela também era autista. E eu comecei a surtar. E aí eu lembro que eu fui fazer uma caminhada e aí eu tava ouvindo, eu fazia uma meditação guiada. E não sei por que cargas d'água foi para uma ministração do David Leonardo. E Olha. eu comecei a ouvir. E aquela ministração falava sobre largar o controle. Largue o controle. Deus falando, você precisa largar o controle para que eu possa agir na tua vida. E aí eu fui caminhar até o lago, eu lembro que eu cheguei no lago, eu sentei naquele gramado, eu chorava igual criança e falava: "Deus, eu largo o controle, faço o que o Senhor bem entender." E eu voltei para casa e tive uma atitude que, para uma pessoa de fora olhando, era uma atitude cruel, porque eu olhei pro meu marido e falei assim: "Eu tô indo embora. Eu vou te largar porque eu não aguento mais." E aquilo que eu falei pra ele foi um choque tão grande que ele saiu da crise. Porque quando o autista vai, dependendo do autista, né? Mas alguns deles vão pra um lugar, pra uma caixa. E lá eles ficam. E ele saiu desse lugar. E ele veio pra realidade. Porque foi um choque muito grande. Ele não imaginava que eu ia deixá-lo. E não era aquilo que eu queria. E aí a gente conseguiu conversar e eu falei pra ele: "Você precisa voltar pra terapia." Ele voltou e eu fui. E eu fui para terapia na intenção de falar assim para psicóloga. Eu falei: "Olha, a minha casa, todo mundo tem problema. Eu sou a que tenta resolver, a maravilhosa, poderosa,
a blindada que não tem problema nenhum. São todos eles os meus problemas. Me ajude a resolver os problemas. E ela disse pra mim, você precisa começar por você. E aí eu tive a coragem de mergulhar dentro de mim e começar um profundo tratamento de todas as minhas dores. E aí eu consegui extrair daquela mulher, que já era uma mulher forte, uma outra versão minha. Tipo um 2.0, 4.5. Versão power. Versão power de mim. Porque eu fui me curando daquela paternidade que não existia, daquele matrimônio que foi horrível, da situação difícil financeira que nós vivíamos quando eu era criança, embora eu fosse muito, muito feliz, a gente tinha dificuldades e ficaram traumas dentro de mim. E quanto mais eu me curava, mais eu curava os meus. Então eu sempre digo que uma mulher curada cura os seus. Não tem como. E aí eu entendi tudo. Porque aí eu comecei a me voltar para Deus por causa daquela mensagem do Dervi Leonardo, comecei a fazer devocional todos os dias, comecei a ler a Bíblia, coisa que eu nunca tinha feito na vida, porque eu vinha de uma outra religião. Eu comecei a me conectar e eu comecei a entender a minha filiação. E aí eu li um livro chamado O Poder de Ser Filho Amado. E aquilo para mim foi demais, assim, demais. Eu me coloquei no colo de Deus, eu consegui entender quem eu era, qual era a minha identidade. Eu sou filha. E as minhas filhas eram heranças. E eu sou uma pessoa que escreve uma história junto com meu marido. Cara, eu tenho uma família incrível, que demais. E eu já não mais via os problemas que eu via. E que eu via? Possibilidades de servir no reino. Porque o nosso maior campo missionário é a nossa família. É ali que a gente vai ter que dar frutos. É ali que eu vou construir o meu legado. Então, eu falei... É isso, Deus me trouxe até aqui com todas essas travas, porque aqui eu pudesse me libertar. Então, aquela dificuldade que eu via como problema foi um jump para eu me tornar essa mulher que eu sou. Então, por isso que quando a gente diz que a dor é um holofote para Deus, porque quando você tá com dor, você vira para ele de uma forma tão que você enxerga ele perfeitamente, toda a feição dele. E aí eu entendi que quando a gente vira na dor... e enxerga Deus com um holofote, é essa visão de Deus que a gente tem que ter diariamente. Com esse holofote, com essa garra, com essa vontade de clamor. E quando eu comecei a viver isso, Gi, viver essa conexão, viver essa filiação, viver essa compreensão de que nada sou sem a presença de Deus, tudo, absolutamente tudo na minha vida mudou. Não é que os problemas se resolveram e eu fui para Disney. É que a minha visão em relação ao todo mudou. Mas porque eu tive coragem de mergulhar dentro de mim. Então eu digo que a situação não muda na tua vida. O teu relacionamento não vai para frente. O teu distanciamento com o teu filho está acontecendo porque você está vendo as situações como problemas e não como oportunidades de amadurecimento e crescimento. E a gente só consegue visualizar isso quando a gente tem a coragem de entrar dentro da gente e poder extrair o nosso melhor. Em vários momentos aqui da sua fala eu me emocionei. Na verdade, quero te agradecer e te honrar. Obrigada pela oportunidade de estar aqui te ouvindo. Ai, linda. E por todos os processos que com certeza virão e de transformação, não só que você já vem trazendo para a vida das pessoas e para mim. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço Tenho pela certeza nossa conexão. Tenho certeza que não é. A gente sabe que nada é por acaso, Nada. mas de ouvir você foi muito importante. E disso que você estava falando, de todo esse papel de você enxergar, várias todos os dias precisam, várias pessoas precisam todos os dias desse crescimento. E a gente falando até para dentro do mundo empresarial. Quanta gente que fica, opa, peraí, da porta para dentro da empresa, eu sou aquele colaborador que tem que cumprir metas e bater o cartão. Só que não consegue deixar quem é a pessoa. Então, o tempo todo a gente vive isso. Seja das marcas que te contratam, que também começam a enxergar o potencial que você tem como palestrante, como treinadora, mas ao mesmo tempo, no dia a dia, as pessoas entenderem que ser influenciador é influenciar. Só quem tá do nosso lado já tá valendo, de 1 a 1. Pensa o quanto que você faz. Com certeza, quando você faz os vídeos, você pensa, se uma pessoa for impactada, não é a visualização. Cara, o que você falou é fantástico, porque quando eu viralizei como creio em 2017, num domingo, dia 26 de março, às 9 horas da noite, foi quando eu postei o vídeo. E começou a viralizar, tipo, foi muito instantâneo. Não foi um vídeo que passou um tempo e depois viralizou, ele foi automático. Na hora ele começou a correr muito, assim.
E naquela noite, perto da meia-noite, antes de eu ir dormir, ele já tinha milhares de visualizações. Milhões, porque no outro dia, em menos de 24 horas, chegou a 10 milhões de visualizações. Eu me ajoelhei no meu quarto e eu falei assim, Deus, se não for para eu impactar uma vida por dia, não faz sentido. Agora, se for para eu impactar uma vida por dia, traz para mim tudo que o Senhor tem. Porque se eu não souber, o Senhor vai me preparar. E essa conversa foi demais, assim. E eu trago isso dentro de mim, assim. Servir em frente às câmeras é demais. Mas o que eu faço fora das câmeras é o que realmente é o servir. Porque quantas famílias eu posso chegar? Quantas famílias eu tô abençoando e ninguém tá sabendo? Quantas dores eu tô curando e ninguém sabe? E nunca ninguém vai saber, porque não vai ser da minha boca que vai saber. Então, assim, eu sei que eu tenho uma grande audiência, mas eu sei que o Deus me leva em lugares onde as pessoas estão tão doloridas e procurando somente ajuda, não alguém para visualizar a dor dela e usar a dor dela como potência para ter visualização na internet. Então, para mim, estar em frente às câmeras é muito importante, mas as famílias, as pessoas, as histórias que Deus me traz no off, através do meu on, é sensacional. Não tem, é impagável. Acordar de manhã e você fazer o povo, e no caso as creidocas como eu, passar o dia se divertindo, seja com seus conteúdos. E é impressionante a criatividade que você tem, que com tudo você faz todo mundo rir. Mas é que assim, né? O pobre é aquele negócio. Quando você é pobre, você precisa ser criativo. Então eu era pobre, não era uma menina que estava sendo dos padrões de beleza, entendeu? Não tinha uma roupa boa, então eu tinha que ser simpática e alegre. Senão eu tava lascada na vida, entendeu, Gi? Não tinha como. Então você precisa o quê? Usar o que você tem de melhor. E eu sempre fui muito piadista. De tudo eu fazia piada. Por que eu amo essa tua gargalhada? Quanto mais eu vejo as pessoas rirem, isso é um combustível para mim. Fazer as pessoas rirem. É um combustível para minha vida. Então, assim, a oportunidade que eu tenho, eu faço. Não porque eu quero aparecer, mas é porque eu vou ter uma recompensa. Sabe o cachorrinho, quando você faz alguma coisa, ele volta para receber o biscoito? É o sorriso para mim é isso. É demais. Eu fico assim, fascinada. Ver o kkk nos comentários é fantástico. E os seus filhos fazem junto e elas se divertem, gente. Elas são mais. Isso que eu ia falar, são mais palhaças que você. Elas tem a escola dentro de casa. A Marina, ela foi criada vendo eu fazer live. Então eu amarrava ela no carrinho e ela ficava do meu ladinho enquanto eu fazia live. Então o autista, ele é muito de imitar. Então a Marina, ela começou a me imitar, porque eles têm uma dificuldade de ter início para as coisas, então não tem uma criatividade aflorada para algumas áreas, assim, mas a Marina começou a treinar comigo. Então essa comunicação que ela tem, ela fala muito bem, ela é muito desenvolta, mas porque quando ela era pequena, ela treinou muito me vendo estar ali. Então, mal eu sabia que aquilo estava sendo uma terapia para a Marina hoje poder se comunicar bem. E ela é assim, nossa, o meu marido é porque ele é muito fechado ali, mas cara, ele é o mais engraçado. Meu marido, ele é muito engraçado. Você ficar com ele, você fica rachando o bico. Não é todo o tempo também, porque ele não é uma gaita aberta igual eu. Mas ele é muito engraçado, sim. Então ele consegue trazer os personagens pra você também. Ele acaba muito virando engraçado. Sim. Ele faz muita troca, me dá muita ideia de criação também. Não é fácil, né? De criar todo dia e ter um conteúdo. Às vezes é falar, não sei, não vem. Mas fazer piada do detalhe é demais. Sensacional. Bom, aqui nessa conversa a gente conheceu um pouquinho da sua história, que tem muito, muito mais, e a gente passaria horas conversando. Eu já vou fazer o convite para você fazer a parte 2 desse podcast, porque com certeza daqui uns dias ou meses, quando você voltar, já tem outros projetos acontecendo. Meu Deus, gente, se a gente for colocar em prática tudo que a gente conversou só hoje, querida, já dá uma vida, já dá para morrer já, porque já tem, né, já fez. Já deixou um legado. Já deixou um legado, querida. Volto, com certeza, tô aqui. Falei que eu vou bater, já fizemos até um cartão para passar lá na porta. Já tem o cara crachá ali. Já tem o cara crachá. Muito obrigada pela sua presença, obrigada, gratidão. Eu tenho certeza que é um presente de Deus. Obrigada. Ai, obrigada. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que assistiu e me sigam no Instagram, @CreideOficial, com 2 L's no final, porque eu sou chique. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Creide.
Um abraço especial da Creidoca daqui para todas as creidocas que acompanham a Creide e vão assistir esse podcast. E até o próximo episódio. Para você saber mais de tudo que tem dentro do Mulher Palestrante, é só acessar o nosso Instagram, @mulherpalestrante. Beijo, Beijo. Até a próxima.